Fazer uma oração. Vamos lá, então. Vamos fazer uma oração e daí a gente vai iniciar, tá bom? Obrigado, querido Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por essa semana que chegou ao fim. Chegamos ao sábado, último dia, para podermos descansar na nossa mente, no nosso corpo, de toda a correria, de todos os afazeres. E agora nós temos a oportunidade, Senhor, de abrir a Bíblia nesta próxima hora que passaremos juntos, para estudarmos um pouco mais sobre o livro de Êxodo, e assim sucessivamente até terminarmos a Bíblia toda. Obrigado por os irmãos que estão aqui, pelo tempo de cada um, por esse tempo precioso que estamos aqui para abrir a tua palavra e nos conectarmos mais com o Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, as nossas famílias e aqueles que também não puderam estar, mas que vão ver depois. Que a graça e a paz de Jesus possa cobrir a cada um de nós. Que o Senhor esteja conosco através do nosso professor, que é o Espírito Santo, nos orientando, nos direcionando em todos os textos bíblicos, nas histórias, para que possam ficar gravadas e possamos botar em prática aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Esteja conosco, convidamos o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, e é por ele que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem. Então vamos para a compartilhar aqui. Daí vocês só me confirmem quando eu falar já se vocês estão enxergando. Aí, já. Tá aparecendo? Sim, Muito bem. Então, assim, sugiro que quem puder estar com a Bíblia em mãos é mais fácil, você vai lendo o texto comigo, outras partes a gente vai, pelo tamanho, né, do livro inteiro, não dá para ver os 40 capítulos em uma hora, mas a gente vai avançando. Então, se você quiser, tá com a tua Bíblia, a gente vai avançando. Muito bem. O que é o livro de Êxodo? Então, o título em hebraico significa "E estes são os nomes", né? Corresponde às duas primeiras palavras do texto original e segue a antiga prática de dar nome a uma obra literária com a base nas suas primeiras palavras. Então, começa ali Êxodo capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, né? Lembrando que termina a história de Gênesis com a morte de José, e aí eles recolhem os ossos de José e levam adiante ali, ainda dentro do Egito. E o título em português é o Êxodo, né, que é a tradução da versão grega traduzida para a Bíblia, que é a Septuaginta, né, que significa a saída, né? Então, a saída lá da escravidão egípcia, conforme já tinha predito ali em Gênesis, né, que 400 anos o povo, os descendentes de Abraão, como a gente viu semana passada, ficariam sujeitos à escravidão egípcia, né? Então, tem uma ligação completa com Gênesis, né? Porque a história continua. E aqui o autor e a data, né? Então, o Pentateuco, que são os 5 livros primeiros aqui, são associados a Moisés, né? Como autor. E aí tem várias referências ali que dizem a respeito disso, né? Então, no próprio Novo Testamento, Jesus também remete a autoria a Moisés no texto ali de Marcos 12, 26, né? E algumas sessões podem ter sido acrescentadas mais tarde, né? A história ela dá uma mudada ali, porque relata, né, a história do nascimento de Moisés, é isso que nós vamos ver por primeiro aqui, aquela história, né, do Rio Nilo, que a mãe dele colocou num cesto pela fuga lá da perseguição dos egípcios, que o faraó queria matar, né, todos os meninos hebreus. E assim vai sucessivamente a história por um bom tempo, tá bom? Então, o faraó, desta parte da história, ele não conheceu a história de José. Então, faraó era o nome de um título, né? Não era uma pessoa que se chamava faraó, mas um título. E aí os faraós, eles iam sendo substituídos, né? Então, este da época aqui de Moisés, ele não conheceu a história de José, porque a gente viu ali em Gênesis que José fez grandes feitos, né? Foi governador, arrumou a casa lá e foi reconhecido por isso. Então, os estudiosos associam que o nome deste faraó seria provavelmente Tutmés I, né? Então, a gente tem vários nomes desses faraós. E a filha dele chama-se Hatshepsut, aquela que encontrou Moisés lá no Rio Nilo e pegou o cesto e levou ela para o palácio, né? E a história vocês conhecem muito bem. É, e nesse cenário, né, depois perdão, eu falei Tutmés primeiro, era o da época de José, né? E o da época do Moisés aqui era o Tutmés terceiro, né? Era descendente. E lá em Êxodo, capítulo 12, verso 37, fala que 600 mil homens saíram do Egito. Mas aí estima-se, né, que mais de 2 milhões de pessoas, porque eles tinham suas famílias, mulheres e crianças e assim sucessivamente. Então, uma grande e numerosa multidão
saiu do cativeiro egípcio. Muito bem, então aqui começa a história do nosso amiguinho Moisés, e é o cumprimento de uma profecia, né? Então o novo faraó não conhecia José, então começou a escravizar o povo hebreu. E aí Moisés Ô, fez. William, só para eu entender, assim, quanto tempo depois de José veio esse faraó aí? Posso te ver aqui na minha Bíblia, tem várias anotações. Já Mais ou menos, assim, não precisa ser exato, só para ter uma noção. e que veja, termina aqui a história com José, levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecia José. Deixa eu ver, posso buscar essa informação para te passar logo mais, tá bom? Mas tem Tá sim, bom. tem relatos históricos que conseguem interpretar quanto tempo isso aconteceu, né? Porque isso ali está no verso 8. Não conheceu a José. É, Pode mandar depois também, tem problema. isso, beleza. Ó, aqui diz assim, o amigo chat, né? Que José viveu por volta de 1870 a 1800. E Moisés, ele veio, deixa eu ver aqui, 350 a 400 anos depois de José, mesmo porque você lembra que a profecia para Jacó era que eles ficassem 400 anos em cativeiro, né? Então, se José trouxe toda a sua família, né? Foi 400, em torno de 400 e poucos anos depois, conforme a profecia dita por Deus, 430 anos antes, né? José viveu. Ah, bacana. Valeu. Tá, Deu para entender? Aham. Tá. vamos validar isso aí. Obrigado, Maia. Muito bem, então a sua mãe, como é o nome da mãe de Moisés? Quem se lembra? Ninguém lembra? Joquebede. Joquebede, a mãe dele escondeu ele lá no cesto porque tinha uma ordem do faraó, né? Matem todas as crianças do sexo masculino porque este povo é numeroso. Então, como os egípcios estavam sujeitos a serem, né, numa possível rebelião, serem dominados pelos israelitas, então o faraó falou: vamos matar todos esses homens, desde os pequenos ali. E aí a história William, só vai. uma observação, desculpe, em cima do que a Simone falou, se foi 430 anos, que é o que a Bíblia mesmo fala, né? Até a profecia que Deus falou para Jacó antes de ter os filhos, José inclusive, cara, foi mais de seis dinastias de faraós, aproximadamente, né? É Uhum, bastante tempo, né? uhum, uhum. É, Muito bem. Então vamos lá. A filha de Faraó, então, achou, estava se banhando no rio lá, achou o menino, que bonitinho, vou levar ele para criar porque eu não tenho filho, né? E a história Deus provê a coisa de uma forma maravilhosa, né? Porque quem é que ela chamou para cuidar do próprio filho, né? A própria mãe dele, porque Miriam, que era irmã, falou: "Olha, eu conheço aí uma mulher aí que pode amamentar esse menino". Então tá bom, então chama ela aqui que vamos pagar um salário para ela e vamos pedir para ela cuidar desse menino. E a própria mãe acabou cuidando dele. Mas Moisés cresceu, né? E começou a conhecer a vida, né? E ele, infelizmente, cometeu um erro. Ele matou um egípcio, né? Ele viu lá o soldado egípcio batendo num contemporâneo dele, hebreu, e ele foi para cima e cometeu esse crime. E aí o que aconteceu? Moisés teve que fugir, né? Moisés teve que fugir e acabou indo lá para o seu reduto, aí conhece a sua esposa, Zípora, aí tem os seus filhos e tudo mais. Então aí ele começa a sua história do seu chamado, que é a partir do capítulo 3, onde Moisés conversa com Deus através da sarça ardente, né? Então aquele episódio onde Deus fala assim: Moisés, não chegue aqui tão perto, né? Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aí começa o chamado de Moisés. Foi fácil, gente, a história de Moisés? Sim ou não? Não. Por que que não foi fácil? Sofreu bastante, né? Será que um líder é chamado, né, para você ser líder, para você ser dono de empresa, para você ser um gestor, para você ter pessoas sobre a sua jurisdição, exige muita responsabilidade, não é verdade? Então Moisés acabou.
sendo escolhido, mas ele tinha a oportunidade de dizer: eu não quero, né? Porque Deus, afinal de contas, não obriga nenhum de nós a realizarmos, né, aquilo que ele porventura quer que a gente faça. Então nós temos o nosso livre-arbítrio, mas nós temos as devidas consequências também, né? Então veja só o que aconteceu. Moisés, ele não se achava capaz, né? Moisés se achava incapaz. D não, aqui eu vou até trocar, é C. Se achava incapaz. Pronto. Moisés se achava incapaz. Então, onde está escrito isso? Veja lá na tua Bíblia. Êxodo capítulo 3, verso 11. O que que diz? Ó, então disse Moisés a Deus: Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó tirar o Egito dos filhos de Israel? Fala, meu, você quer eu, Moisés, vou ser o líder desse povo aqui? Eu não tenho capacidade para isso. E aí, olha só o verso, capítulo 4 agora, no verso 10. Alguém pode ler? Êxodo 4, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Não consigo falar bem. Na minha visão, Camila, diz assim, termina assim, né? Pois eu sou pesado de boca e de língua. Então Moisés era chucro, né? Na linguagem nossa aqui. E ele, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Você vai me dar um microfone aqui, eu tenho vergonha, eu não quero. Então Moisés começou a dizer assim, ó, Senhor, beleza, o Senhor me escolheu, mas eu não tem tanta gente aí, por que eu? Olha só o verso 13. Ah, Senhor, envia outro, menos eu. Ó, ele estava começando a entender que não era fácil a missão dele. Agora, capítulo 4, verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Ó, Moisés, não é Arão aí, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo alegrará o seu coração. Então, assim, Moisés, então estou entendendo que você não está afim, né? Mas vamos fazer o seguinte: chama lá o teu irmão para te ajudar. Vou te dar uma forcinha aqui, né? Eu sei que ninguém faz nada sozinho, mas você tá com medo aí? Vamos chamar o teu irmão. E lá na frente, no capítulo 6, verso 12, ele fala assim, ó, porém, respondeu Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não têm me ouvido. Como, pois, ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. De novo, então a história vai avançando e ele vai, tá bom, Senhor, eu sei que eu fui escolhido, mas vamos ver o que que vai dar. Mas ele estava inseguro. E agora olha para a tua vida, olha para a minha vida. Quantas vezes, gente, no trabalho, na escola, numa decisão que a gente tem que tomar, alguma coisa que a gente tem que se posicionar, a gente não quer ir lá na frente, a gente não quer falar com a pessoa, né? Então, assim, não se sinta envergonhado, não se sinta menosprezado ou, eu não sei, eu não fui chamado para isso. Olha, o maior líder de Israel na época, olha por o que ele passou. Lógico que a situação dele era muito mais delicada do que a nossa, né? Mas veja só, depois disso aconteceu um episódio, eu vou pedir para alguém responder para mim aqui. Ali no capítulo 3 diz a seguinte frase: E Deus endureceu o coração do faraó. O que que significa isso? Será que Deus falou assim: agora eu não vou deixar o meu povo sair, eu vou fazer Faraó ficar, né, irado, e através de Faraó eu vou operar para o meu povo não sair? Será que foi isso que Deus quis dizer nesse texto e é o fato que aconteceu? Deus quis dizer que, tipo, ele não endureceu o coração de Faraó, mas ele permitiu que Faraó ficasse duro, Por quê? porque Deus é permissivo. Mas qual que é o Na motivo? mentalidade hebraica, sempre que fala Deus permite, Deus fez tal coisa, não é como a nossa mentalidade, né? É, a permissividade de Deus não é sinônimo da vontade dele, mas na mentalidade hebraica, quando fala Deus endureceu o coração do faraó, é no sentido de que ele permitiu que o faraó continuasse e fizesse as escolhas dele, porque eles têm uma visão de que tudo que acontece é porque Deus que faz.
né? Mas para nós, na nossa mentalidade, Deus faz é porque é a vontade de Deus. Na mentalidade deles, não, culturalmente. Na mentalidade deles, quando fala Deus faz, não é necessariamente sinônimo da vontade de Deus, mas da permissividade também. Vocês entenderam? Concordam com o que ela falou? Faz sentido isso? Um pouco só isso aí. Hum? Muito bem. Então vamos lá. O que que significa isso, né? Então a Mayara e a Gabriela deram essa visão, né? Com certeza a gente tem que entender que a, a gente precisa olhar para a mentalidade hebraica que o texto diz. Eu não sei se alguém fala aqui, talvez não, né? Mas a gente precisa entender com a cabeça da época, né? Com a cultura da época, com a situação que estava se passando. Nenhum de nós estava lá, mas a gente precisa ir um pouco mais a fundo no texto, né? O que que realmente quis dizer essa frase? Então, o próprio coração do faraó foi endurecido, né? Ele mesmo quis ir de encontro a Deus. Daqui a pouco a gente vai ver um texto que fala muito bem a respeito disso. Mas tem um outro episódio aqui, uma pergunta também um pouco difícil de entender como é essa frase que a gente acabou de ver, que é assim, Êxodo capítulo 4, verso 24, diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou com o Senhor, e o Senhor quis matar Moisés. Por qual motivo que Deus quis matar Moisés? Será que é porque Moisés estava sendo desobediente? Será que era porque Moisés não queria assumir o compromisso como líder? Não. Deus, Deus quis matar Moisés porque ele não tinha circuncidado seu filho. Isso, porque assim, ó, no Antigo Testamento, a gente vai ver cada vez mais aqui no estudo, principalmente nos próximos, Deus sempre teve as orientações, as leis, as ordenanças para o seu povo. E diante disso, na época, até para a regularização da sociedade, nós vamos ver lá em Levítico, por exemplo, leis de saúde, leis da sociedade, né? Então, acordos, por exemplo, assim, hoje, quando você assina um contrato lá, não tem duas testemunhas, da onde que veio essa coisa? Veio lá da Bíblia. Lá da época dizia, ó, quando tiver duas testemunhas, vale a palavra deles, né? Então, tem muita coisa que a gente vive hoje, tempos e tempos depois, que são extraídas da Bíblia, a gente nem imagina. Mas nesse caso, é justamente isso. A própria lei civil nossa, né? Tipo vem dos mandamentos de Deus, Uhum, da sociedade em si, em geral. uhum. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que isso foi escrito para aquela época. E naquela época, Deus colocou, né? Jesus ainda não veio naquele tempo. Então, daqui a pouco a gente vai ver algumas imagens, algumas figuras aqui que prefiguram em Jesus. Então, qual era a didática de Deus naquele momento? Colocar leis e ordenanças para que o povo que era recém-saído de um cativeiro de 400 anos no Egito, para que constituísse uma sociedade nova e adentrasse a Canaã, que era a terra prometida que Deus, né, colocou diante deles. Mas a gente sabe que a história não foi muito fácil, porque o povo sempre foi desobediente e aí sofria e aí Deus ia lá e socorria. E daqui a pouco o povo ficava de boa, pedia socorro a Deus, Deus socorria. Daqui a pouco o povo se desviava de novo. Então é um ciclo, né? E aí eu olho para a minha vida e vejo que às vezes é assim também, né? Quando eu tá tudo bem, tá tudo bem. Daí eu vou lá e peco, daí parece que, nossa, agora minha vida acabou. Começa do zero, pede perdão para Deus, levanta, vai. Então é um ciclo vicioso na nossa vida. E vem já desde aquela época, né? Mas olha que curioso o que diz o capítulo 5 no verso 2. Diz assim, ó: Respondeu Faraó: Quem é esse tal de Senhor que eu ouça a sua voz e deixe Israel sair da minha terra? Conheço o Senhor, não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar sair Israel. E quando a gente vai estudar a profecia lá em Apocalipse, tem uma frase que diz lá, como Egito e Sodoma. E aí a gente vê, mas por que como Egito? Porque Faraó era um ateu, né? Ele cria em outras divindades egípcias, enfim, quando você estudar um pouco mais sobre os deuses egípcios, eles são politeístas, né? Tem um monte. Então, quando fala assim, como Egito, é justamente do ateísmo de Faraó, do coração duro dele, de não aceitar que existia Deus, de tamanha audácia dele perguntar:
quem é esse tal do Senhor que eu não conheço? Tipo assim, eu não vou libertar vocês, né? Então é muito curioso a conexão que tem Apocalipse com Êxodo. Por exemplo, a outro episódio, lá em Apocalipse diz assim, ó, foi feito segundo nós vamos ver as pragas daqui a pouco, né? Então, os magos, eles conseguiram repetir alguns feitos que Moisés fez. Por exemplo, né? Jogou o cajado no chão, virou uma cobra. Os magos egípcios fizeram a mesma coisa, né? Depois vieram as pragas. Primeira praga, mar em sangue, transformou-se. Os egípcios também fizeram. Mas quando chegou na praga semelhante a rãs, eles não conseguiram fazer. E aí tem essa conexão com o Apocalipse aqui, com o livro de Êxodo, que a gente pode estudar mais profundamente. E aí veio a pressão, né? A pressão sobre quem? Sobre Moisés e sobre Arão. Então, os dois que eram os porta-vozes de Deus tinham que ir lá, né, falar constantemente com o faraó. Faraó, ajuda nós, liberta o nosso povo. Não, não vou libertar. Então, os dois ali, como irmãos, estavam dividindo a liderança, né? Mas Moisés era o principal e estava sendo moldado. E aí a gente chega nas famosas 10 pragas do Egito, do capítulo 7 ao capítulo 11. Eu vou dar uma repassada bem superficial, né? Recapitulando cada uma delas. Então, primeira praga, sangue, né? Os rios se transformaram em sangue, as águas ficaram contaminadas, depois as pragas das rãs, né? Então, imagine você vivendo aqui, andando na cidade, um monte de rã, sapo pulando em você. Depois a intensidade começou a aumentar, né? Porque tamanha era a afronta de Faraó, né? O coração duro dele não queria libertar o povo. E aí Deus falou, tá bom, é igual o volume de rádio, sabe? Quando você vai aumentando devagarzinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Aí veio os piolhos, né? Eu não tenho problema com isso aqui, ó. Eu sou carequinha, não ia sofrer com os piolhos. Talvez no meu corpo ia coçar alguma coisa, né? Moscas e insetos. Depois as pestes dos animais. E a coisa foi ficando pior, né? E aí toda vez lá, Moisés e Arão, pô, senhor Faraó, eu quero conversar com o senhor aí, né, e tal. E aí, ó, por favor, liberta o meu povo. Que libertar o quê? E tem momentos que quando essa intensidade, né, gente, ia aumentando, o Faraó começava a falar assim, tá bom, Moisés, eu vou pensar. Então ele começou a sentir cada vez mais firme e aí ele dava indícios que ia afrouxar, né? Falar, eu vou libertar, eu vou libertar. Mas ele voltava atrás toda hora. Pode falar, Mayara. Detalhe que todas essas pragas não é assim uma praga que Deus escolheu, vou fazer tal coisa. Vou, sei lá, eu na telha de Deus, né? Na ideia dele, vou fazer isso. Não. Todas essas pragas, elas estão diretamente ligadas às divindades egípcias. Então, o sangue, né? Como é que fala? Eles eram alimentados e são até hoje, né? Pelo Rio Nilo. Então, e o Rio Nilo era uma divindade grandiosa, né? Assim como o Sol era o Deus Sol deles, enfim, todas essas, o Deus Ra, todas essas pragas estão diretamente ligadas a divindades egípcias. Então, o que que Deus foi fazendo? Deus foi praticamente mostrando praga por praga que assim, ó, isso não é uma divindade, está sobre meu domínio. Isso também não é, está sobre meu domínio. E os egípcios, principalmente para o faraó, né? Mas o bicho era teimoso, e não era nem teimoso, é orgulhoso, né? Tanto que do final, depois, ele se quebranta e é a morte dos primogênitos, que também eram considerados como deuses, né? Divindades. E Deus quebrou a última divindade deles com a morte do primogênito. Uhum. E tem um detalhe, ó, tem um texto aqui que fala em Êxodo capítulo 8, verso 23, assim, ó, eu vou fazer distinção entre o meu povo e o teu povo, faraó. Então, justamente assim, ó, os hebreus não iriam sofrer as pragas. Somente os egípcios. E aí fica muito claro quem que manda no pedaço ali, né? E a intensidade ia aumentando, as úlceras na pele das pessoas, dos animais, chuva de pedras. E aqui você já vai vendo que estamos ali no grau 7 de intensidade, os gafanhotos, as trevas, tudo escuro, até chegar na última instância, como a Mayara comentou, que é a morte dos primogênitos. Aí pegou no coração do homem, né? Aí matou o filho dele e de todos os animais, né? Então, sim, chegou ali no ápice onde ele falou assim: agora eu não aguento mais. A dor era tão grande, né? O coração, que ora era endurecido, agora ele amoleceu por conta dessa pressão violenta que ele sofreu, né? E todo o povo, né? Imagina, gente, a pressão do povo. Hoje a gente já vê, né? Esses dias teve um país lá na Ásia, não sei se era Filipinas, não me lembro, que aí o povo foi para a rua
e os caras quebraram o palácio do governo, da prefeitura, não sei se vocês viram. Então, assim, imagine na época, mais ou menos isso, né? Os egípcios tentando lá invadir o palácio de Faraó e falar, cara, por favor, liberte esse povo, né? A gente não aguenta mais sofrer. Então, assim, a pressão foi demasiadamente violenta, né? E aí a gente chega E na foi, libertação. foi uma pressão a ponto de que, mais para frente você vai falar provavelmente, mas de muitos egípcios, alguns por medo, outros de fato se converteram, né, aos hebreus, ao Deus dos hebreus na época, mas muitos realmente, digamos assim, foram pro lado dos hebreus, né, tanto que muitos saíram do Egito com eles. Uhum. Muito bem, chegamos na famosa Páscoa, Êxodo capítulo 12. Pergunta: o que é a Páscoa? É a Vamos lá. libertação do povo Não, de Israel do Egito. tem a Gabriela e a Maiara aqui. Vamos perguntar para outra galera aqui, ó. Nós temos a Simone, a Camila, a Erna. Boa noite, Erna. Não tinha dado boa noite para você. A Cleides, o Otávio e o Lúcio. Vamos lá. O que é a Páscoa? A libertação dos povos de Israel. A libertação, exatamente. Depois desses episódios que a gente acabou de ver, da última praga, Faraó falou: agora pode ir embora, né? Mas no hebraico, Páscoa, fala-se Pessa. O que é Pessa? Passar por cima, né? O anjo da morte passou por cima das casas dos hebreus, né? Vamos lá, como é que nós celebramos hoje a Páscoa? É chocolate, Otávio? Você que gosta de chocolate aí, é chocolate? É coelho da Páscoa? Não, claro que não. É Jesus? De certa forma, sim, ele é o libertador, né? Nós temos a Páscoa judaica, que nós estamos vendo aqui, e nós temos a Páscoa cristã. Páscoa cristã, nós fazemos lá cerimônias, né, também em memória disso. Jesus comeu a Páscoa, né? Quando você vê os episódios lá com os discípulos, discípulos, arrumem um lugar para a gente comer a Páscoa, Uhum. né? Quinta-feira lá à noite. Aí os discípulos vão lá, arrumam um lugar no segundo lugar de uma casa, que é chamado um cenáculo, né? Num lugar ali, e bota a mesa posta, vamos comer a Páscoa. O que é a Páscoa? Né? Como é que foi o rito? O rito foi, Deus fala assim, peguem um cordeiro, né? Você tem bem certinho as especificidades aqui de como é que é. Olha lá, ó, tem que ser macho, de 1 ano, ele não pode ter defeito, né? Guarda até o 14º dia do mês. Então, guarda o bichinho, cuida dele aí, beleza? Quando chegar no crepúsculo, ou seja, no final do dia, agora vocês vão tomar o sangue, não tomar de bebê, né? Mas vão matar o animal, vão comer a carne dele, não deixe nada, né? Se sobrar, vocês dêem um fim nisso aí, mas tem que comer. Junto com isso, vocês vão comer os pães ázimos. O que significa isso? Pão sem fermento. Porque fermento na Bíblia significa o pecado. Alguns textos a gente vê isso. E comam também, junto com os pães e com a carne, as ervas amargas. Para que vocês vão comer as ervas amargas? É para se lembrarem no futuro de que vocês tiveram tempos amargos no Egito. Então Deus fala assim, ó, isso tudo que eu estou falando para vocês seja perpétuo. Contem para os filhos dos seus filhos, e geração após geração vai saber que eu, o Senhor, os libertei do cativeiro do Egito. Então é por isso que Deus pede para eles comerem a carne, os pães e as ervas amargas. E, gente, o povo de Deus, Deus sempre teve o seu povo. Nós, hoje, costumadamente, até pela Bíblia, chamamos de remanescente. E isso diz lá em Êxodo, no capítulo 12, em relação a isso, que o povo de Israel, os hebreus na época, eles eram o povo separado. E o que eles tinham que fazer para acontecer a peça, a passagem por cima? Pegue o sangue do animal, passe nos umbrais das portas, ou seja, né, na parte de cima das portas das casas, e aí, no dia que acontecer a última praga, o anjo vai passar por cima das casas dos hebreus e não vai matar os primogênitos. E quem não fizer isso vai sofrer. Então, por isso, toda a família egípcia, inclusive os seus animais, o primeiro filho, né, a primeira cria, foi morta pelo anjo da morte. Então, a passagem do anjo da morte por cima significa a libertação. E isto é a Páscoa. Não é chocolate, não é coelho, não é qualquer outra coisa, como a gente já brincou. E quando que é a Páscoa? Aqui no Brasil, né, no Ocidente, é no mês de abril. Então, cai lá no segundo domingo de abril, se eu não me engano. E lá para o povo hebreu,
né, era do dia 14, né, no pôr do sol, né, de um dia para outro, do dia 14 para o dia 15 de Nissan ou Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico. Então, sempre nesta data é celebrada a Páscoa pelo povo hebreu e judeu agora, né? Muito bem. Alguma pergunta? Só a questão do Moisés ser o libertador, muito massa essa imagem. Do Moisés ser o libertador, o grande conflito, o espírito de profecia fala, né, sobre Satanás. Ele não prevê o futuro, mas ele estuda, ele consegue ver o que está rolando ali, né? E ele cria que Moisés poderia ser o Messias, o Cristo, enfim, né? Tanto que ele tentou matar, assim como Jesus ele tentou matar. Moisés, ele se tornou na história um tipo de Cristo depois, né? Toda a simbologia, tanto de Páscoa quanto de libertação, enfim, tudo. Uhum. Muito bem, chegamos agora do capítulo 13 ao 15. E aí vem essa fantástica história aqui que a gente fica querendo hoje em 2025 enxergar, né, gente, coisa como isso daqui. Por que que Deus não manda acontecer um negócio fenomenal como isso aqui, né? Mas tudo tem o seu devido motivo e propósito e tempo, né? Então, assim, no Apocalipse, agora no tempo do fim em que vivemos, certamente, se nós estivermos vivos nos últimos dias ali, nós veremos milagres tanto quanto isso aqui que aconteceu, né? Então tudo tem um momento e um propósito para acontecer. Vamos lá. Mas antes, gente, de sair do Egito de vez, pegar a mochila e ir embora, o que que Deus falou para a galera? Pessoal, seguinte, vocês precisam se consagrar. Então, já que agora os primogênitos foram salvos, né? Antes de vocês pegarem as coisas de vocês e vazarem, como diz, agora a ordem é: consagrem os seus filhos, consagre a sua família a Deus. Vocês estão prestes a logo entrar numa terra que eu prometi para vocês, né? Então veja só, quando Deus abençoa a gente, né, e tamanha libertação aconteceu aqui para o povo, a gente às vezes esquece, né, de agradecer a Deus. Falar, tá bom, isso aí aconteceu mesmo. Não, a gente tem que parar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz para nós. Desde as coisas mais simples. Aqui em casa a gente ora constantemente pelo alimento, né? Por ter um travesseiro para dormir, por ter um banho quente para tomar. Então, tudo isso, gente, nas mínimas coisas Deus cuida da gente, né? E agora, diferente de Abraão lá atrás, aonde a gente viu em Gênesis semana passada, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar. E Abraão meio que não sabia para onde que é. Deus tinha preparado o lugar. Agora, para Moisés já é diferente. Ele fala: Moisés, você vai atravessar o Mar Vermelho. Marche, né? De dia eu vou mandar uma nuvem para orientar qual é o caminho. E de noite, Moisés e povo, eu vou mandar uma coluna de fogo para aquecer vocês e para proteger vocês e dizer que aqui é o povo de Deus. Então Moisés e o povo já sabia qual era o caminho que precisavam ir. Só que o faraó, não contente, né, com aquela história, ele aparece de novo aqui. E aí o povo ainda é perseguido novamente e aí acontece o milagre, né? Um desafio de fé. Então, veja, gente, aqui é um episódio que eu acho que eu preciso parar um pouquinho para a gente refletir. Quando a gente não encontra uma saída para a vida da gente, é mais ou menos como essa história aqui, ó. Vou voltar na imagem que eu acho que é mais didaticamente falando. Aqui eles já estão atravessando o mar, mas pensa você chegando no caminho que Deus pediu para você ir, e aí tem o mar na frente. E aí Moisés olha para frente e fala: e agora? O que que eu vou fazer? E aí, aqueles 2 milhões de pessoas, né? Como a gente viu ali mais ou menos, todo mundo ali, aquela pressão, vamos, Moisés, o que nós vamos fazer? E aí começam a escutar os barulhos das carruagens do faraó, né? Do povo egípcio vindo atrás. Falam, mas esses caras não tinham desistido da gente? E isso que Deus falou assim, ó, quando saiu do Egito: leve os despojos, ou seja, peguem todos o ouro, tudo que vocês conseguirem carregar do Egito, pode levar embora. E agora os caras vêm atrás deles. Imagina o desespero, falar, e agora, o que que nós vamos fazer? E aí, gente, eu acho que assim, tem momentos da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. E vai ter dificuldades, só que tem coisas que a gente tem que ir pela fé, né? Então, por exemplo, imagina Moisés pisando na água, porque, né, estenda o teu cajado, Moisés, e o mar vai abrir. Então, tamanha fé que ele teve para fazer isso. Então, tem muitas coisas na nossa vida que a gente vai chegar como se fosse chegamos numa frente de uma parede, não tem para onde ir.
E aí entra o sobrenatural. É a confiança, a fé e a promessa de Deus de que eu vou cuidar de você. E aí o fenômeno acontece, né? Então, imagina a fé que Moisés e o povo teve ainda sendo perseguidos naquele episódio. E aí sim vem o milagre acontece, o Mar Vermelho se abre e Israel está livre dos egípcios aí, fecha o mar e todo mundo morre lá, os egípcios, aquela coisa toda, e eles estão livres do outro lado do mar. E aí vem o agradecimento. Então, o capítulo 15 fecha com o cântico de Moisés, né? O Moisés escreveu um cântico, uma música, em agradecimento a isso. E aí vem ali a sua irmã Miriam, né, que tocava tamborim e tal, e ajuda, e dança e canta, e todo o povo ficou feliz. Mas lá vem o ser humano pecador, miserável, como nós aqui, né? Só um pouquinho mais. É, começou a reclamar. Tinham acabado de ser libertos, né? Eu estou falando acabado, né? Não estou dizendo cronologicamente, mas né, realmente foram libertados de tamanha afligimento e aí começaram a reclamar. Ah, Senhor, né? Mas nós estamos com fome. Eu estou com sede, né? E aí entra ali, ó, no final do capítulo 15, as águas de Mara, né? Então, Mara era uma região aonde significa águas amargas, né? Por quê? Porque o povo começou a reclamar e aí vem o primeiro, né, clamor ali. Moisés, nós estamos com sede, estamos no deserto, você tirou a gente do Egito e tal, tal, tal. E aí Moisés tem que, o Senhor, o que que eu faço, né? E aí vem ali o primeiro episódio de reclamação. Pode falar, Mai. Quando Moisés libertou o povo do Egito, aquela novela Os Dez Mandamentos, não sei quantos assistiram, mas ela é muito boa. Ela narra bem assim, né, essa história, né? Só que o detalhe da novela é que Moisés está todo bonitão lá, né? Quando ele está libertando o povo. E provavelmente ele tinha em torno de 80 anos, não, William? Quando ele libertou o povo, fez essa Não, passagem do Moisés mar. tinha 120, né, quando ele foi chamado, se eu não me engano. Vou confirmar. Não, não, ele morreu com essa idade, Ah, mais ou é. menos, eu acho. Quando ele É, libertou o povo, ele tinha em torno de 80 tá anos, certo, tá aproximadamente, certo. nessa Lá fase. em Deuteronômio, o último capítulo fala da morte dele, mas eu acho que é isso mesmo. Espera lá, só um pouquinho. Isso mesmo. Moisés morreu com 120 anos. Capítulo 34, verso 7 de Deuteronômio. Exatamente. Então tinha 80, porque ele peregrinou 40 anos. Perfeito, mas era isso mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, veras reclamações. E aí, gente, Deus vai prover tudo de novo. Aí a gente chega lá em Êxodo capítulo 16, que é o quê? O maná, o pão do céu. E aí começa a chover comida. Imagina, outro milagre que nós não temos nem capacidade de imaginar um negócio desse aqui, né? Vamos lá. Deus os sustenta. Você acredita nessas provisões? Por que que a minha esposa mandou uma foto no chat de uma pessoa careca? Porque eu sou careca? Mas, então, bem, vamos lá. Vocês Não, conseguem. é de um velhinho. Eu mandei do Moisés, Ah, velho. do Moisés, achei que era um carequinho igual. Tá bom. Vamos lá. Imagina, gente. Vocês conseguem imaginar? Ou vocês acreditam que Deus é capaz de fazer isso de novo? O que vocês acham? Sim, Sim, irmã Irene? Eu acho que ele Deus pode fazer chover comida do céu? pode. sim. E por que que quando a gente está com muita dificuldade na nossa vida, às vezes Deus, com um simples, né, estalar de dedos, ele pode resolver? Por que que às vezes não resolve? Porque não é a hora. Porque às vezes não é hora. A gente acha que não resolve, mas ele resolve no tempo dele. E a gente quer no nosso, né? Exatamente. Deus é como se fosse uma escola, gente. Cada um aqui É. Deus está moldando o nosso caráter na dificuldade. Senhor, por que que no meu trabalho não deu certo? Por que que a minha esposa? Por que, né? A gente fica tentando resolver coisas no nosso tempo. Vocês colocaram muito bem. O fator tempo é muito desafiador, né? Então, imagina, o povo queria ter sido liberto muito tempo, mas eles ficaram 400 anos. Claro que não é a mesma geração, né? Uma geração após a outra. E detalhe, quanto tempo o povo peregrinou no deserto? Quantos anos? 40 dias. 40, 400, 40. 40 anos. 40. Mas cronologicamente ali, andando pelo deserto até chegar a Canaã, que nós vamos ver nos livros adiante, demoraria 40 anos para eles caminhando. Não tinha carro, obviamente, na época, né? Mas o tempo demorou tudo isso para eles chegarem até lá? Ou teve algum motivo para demorar tanto? Não, murmuração. Uma vez eu vi o Rodrigo Silva fazer no mapa, mapeamento nesses podcasts,
ele falou que um mês, assim, andando com o povo, 2 meses tranquilo ele conseguiria chegar na Terra Prometida, Imagina. porque não era longe. E os caras demoraram 40 anos, porque foram teimosos, desobedientes, e Deus lá todo paciente. E ora, Deus intervia, né? Deus também teve, vamos lá, gente. Deus é amor, esse é o maior atributo dele. Mas Deus também é o quê? Justiça, né? Então, assim, uma hora a paciência a porta da graça para a pessoa vai se fechar, né? Então, por isso que o povo ia e vinha e reclamava. Muitas histórias nós vamos ver aqui. Vamos adiante. Detalhes que o Senhor faria. Uma porção do maná para cada dia é suficiente, povo. Vocês não precisam ser gulosos aí de querer comer mais que o outro. Tem para todo mundo. Não vai fazer. É igual junta panela de igreja, gente. Você não quer comer por primeiro, tá com fome, não vai dar comida, tal, daqui a pouco sempre sobe. Sempre sobe, né? Então Deus faz milagres ali. Muito bem. O que acontecia na sexta-feira? Tinha que guardar para sábado. Por quê? Porque o que acontecia no sábado? Porque no sábado não era para trabalhar. Isso, muito bem, irmã. Olha lá, ó. Sexta-feira a coleta era em dobro. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 16, no verso 22. Ao sexto dia, colham pão em dobro. Beleza? Verso 23. Respondeu Moisés: Isso é o que disse o Senhor. Amanhã é o Shabat, é repouso, é o sábado, o santo dia do Senhor. Então, o que comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, não vão achar maná. Então não caiu maná no sábado. Justamente porque, olha só que curiosíssimo isso daqui. Os 10 mandamentos ainda não tinham sido dados para Moisés. Nós vamos ver isso aí no capítulo 20. A Bíblia está em ordem cronológica nesse sentido aqui. Então, os mandamentos não tinham sido dados. O mandamento do sábado está lá na criação. A gente viu em Gênesis na semana passada, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, né? E Deus descansou no sétimo dia e abençoou. E daí, quando a gente chegar no mandamento, ele fala: E o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, assim, né, essa conexão, veja, Deus já plantou no coração do ser humano a questão dos mandamentos. Outro exemplo, José, no Egito. Quando a esposa de Potifar foi lá querer se engraçar com ele, o que ele falou? Não, não é certo adulterar. Mas como é que José, que viveu muito mais antes de Moisés, como é que ele sabia se nem tinha mandamento na época dele? O mandamento foi dado para Moisés. Porque Deus já imprimiu no coração do ser humano o que é certo e o que é errado, né? Então, na sexta-feira caía a porção dobrada do maná, para justamente não coletar no sábado. Porque era o mandamento. Descanse, Israel. Para de trabalhar. Fica com a tua família. É isso que eu preparei esse dia. Eu quero me encontrar com você. Deus fala e convida a gente. E aí o que acontece? Na minha versão aqui que eu estou, diz assim, ó, que se o cara deixasse de um dia para o outro a comida, o que acontecia? Me chama. Aham. Estragava. Cheirou mal e dava bichos. Estragava, apodrecia, né? Então, olha só, Deus é didático. Filho, é só me obedecer. Pega ali a comida, você não vai passar fome. Vai dar para todo mundo, né? E como é que era o maná? Alguém sabe que a Bíblia fala? Como é que gosto que tinha? Como é que era? Alguém sabe? Você já leu isso aí? A Bíblia fala em 2 momentos, que primeiro era como o pão de mel, e em outro momento que também se podia fazer coisas salgadas com ele. Então, ao mesmo tempo que aparenta ser algo doce, Uhum. né, assim como pão de mel, mas eu já li em outros textos que se fazia bolos salgados e pratos salgados. Então, creio que o maná deveria ser algum tipo, uma matéria-prima, tipo uma farinha, algo nesse sentido. Uhum. Mas ela tinha formato do quê? De flocos? Floquinho? Verso 14 lá, ó. E quando evaporou o orvalho na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra, né? O que é isto, né? Não sabiam o que era. Daí, vamos lá ver o que que é, vamos mexer lá. E daí justamente isso, ó. Ela parecia como sementes de coentro e sabor de bolo de mel. Muito bem. Agora, chegamos aqui em Êxodo 17 a 19. Continua a estrada, a peregrinação do povo. E aqui no capítulo 17, nós já encontramos mais uma bronca aqui, gente.
O Moisés, coitado, ele não queria, né? Não quero, Senhor, não sei falar. Né? Alguns teólogos tentam afirmar que Moisés era até tinha dificuldade, ele gaguejava, né? Enfim, mas veja só, o que que aconteceu nesse episódio aqui, ó, da água na rocha em Refidim? Ó, verso, capítulo 17, verso 2. Se você quiser estar na tua Bíblia, pode acompanhar aí, ó. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Moisés, nos dê água para beber. E respondeu Moisés: Mas por que que vocês estão contendendo comigo? Vocês estão me questionando. Por que que vocês não confrontam o Senhor? Olha lá, Moisés tentando tirar o corpo fora, né? Da pressão que estava sofrendo. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? E a nós, os nossos filhos, nossos rebanhos? Olha só a pressão violenta. Imagine você ali e os caras: Ô Moisés, queremos conversar com você, cara. Senta aí. É o seguinte, meu irmão, por que que você tirou nós do Egito lá para fazer a gente sofrer? Olha a dificuldade. O cara já estava ali enfrentando desafios e sozinho, ele, o irmão ali e tudo mais, e daqui a pouco a galera ainda botando pilha. Não foi fácil a vida de Moisés, gente, né? E aí o que que ele fez? Ele foi lá e sentou-lhe a pancada na rocha. Mas aqui ele fez conforme Deus pediu. Lá na frente, no livro de Deuteronômio, você vai ver sobre a morte de Moisés. Qual foi o pecado de Moisés? Alguém se lembra? Eu acho que ele não Bateu na glorificou a rocha. Deus, é isso? Não glorificou a Deus, mas também tem um basta, assim, Deus falou assim, ó, cara, tá bom, você não me obedeceu nesse sentido aí. Foi, Ele foi, pediu para bater na rocha. Não e mostrasse. Isso, Ele foi sentou semelhante a de esse sarrafo. episódio. Foi semelhante a esse episódio em Refidim. Só que olha o detalhe da Bíblia, como a gente tem que ler com calma as coisas, gente. Verso 6, 17, verso 6 diz assim, ó. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Moisés, você ferirá a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Então Deus fala assim, Moisés, pode pegar o negócio aí, dá-lhe uma pancada lá na água que vai sair água, né? Na rocha que vai sair água. Então Deus pede para ele fazer isso. Lá na frente, quando nós chegarmos no outro livro lá, em Deuteronômio, você vai ver. Deus fala assim, Moisés, fala assim, ó, sai a água da rocha. Aí Moisés não obedeceu, ele pegou e desceu-lhe a pancada, e aí Deus falou, peraí, eu não mandei você bater. Lá em Refidim, que é esse episódio aqui, esse sim eu mandei você bater. Mas agora não, Moisés, eu mandei você falar, né? Mas Moisés também estava cansado, vamos lá também, né? Ser humano. E aí Deus falou, ó, filho, beleza, Moisés, já deu o que tinha que dar, agora eu vou botar um outro cara aí que é Josué no teu lugar e fim de papo. E aí, gente, começaram as guerras. A primeira guerra que o povo teve depois de sair do Egito ó, foi com esses caras aqui, ó, contra Ameleque. E aí aquele episódio curioso que o verso 11 diz assim, ó, e a guerra acontecendo e todo mundo ali, no, né, o negócio esquentou ali, e aí o verso 11 fala assim, ó, quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel estava vencendo a guerra. Mas quando Moisés cansava, né, e baixava a mão dele, que era, né, coitado, cansava também, o outro povo, o de Amaleque, estavam ganhando a guerra. E aí, que episódio curioso, né? Mas você vê como Deus tem algumas coisas interessantes aqui para a gente ver. E daí o que que eles fizeram? Olha lá, ó, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram embaixo dele. E nela ele se assentou. Então, vai lá, ó, ô Moisés, levanta a mão, vou colocar uma pedra aqui embaixo, aqui, ó, para sustentar o teu braço. Porque enquanto você está com a mão erguida, nós estamos ganhando a guerra. E aí eles deram um jeito ali, né? Você vê que como Deus às vezes deixa a coisa fluir, né, gente? Deus permite a gente tomar as decisões que a gente quer, Deus permite a gente ir por caminhos que talvez não sejam os melhores, mas porque Ele está no controle da nossa vida. Mas, né, só basta a gente falar, ó Senhor, não deu certo, né? Eu tentei fazer do meu jeito aqui, e ainda Ele é misericordioso de ir lá resgatar a gente. Pode falar, Mai. Tem um detalhe que às vezes não parece muito assim que faz sentido, mas assim, um povo até hoje, né, se fosse nos tempos de hoje, um povo que foi escravizado por mais de 400 anos, eles viviam como bicho, né, de forma bem precária, assim. Já pela época, imagine sendo escravos. Então, assim, se você for ver tudo que Deus fazia, talvez para nós não faça muito sentido, mas assim, todas as didáticas, né? Isso era uma forma didática, o maná, as próprias leis civis de apedrejamento e coisa assim, eram tudo leis muito didáticas para um povo que Deus estava querendo civilizar, Uhum. né? Porque eles eram tipo bicho, deviam comer com a mão, a higiene devia ser absurdamente precária. Então, tudo Deus estava querendo, assim, civilizar eles num caminho
certo, e mostrando que assim, ó, Moisés era o líder deles. Uhum. Então, eu acho que se você lê o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio com essa visão de um povo muito, tipo uns bichos assim, e que Deus queria civilizá-los, dá para entender muito melhor essas práticas de Deus e as leis também que Deus vai colocar. Uhum, exato, muito bem. E aí chegou o sogrão aqui, ó, Jetro ou Reuel, né? A Bíblia fala esses dois nomes, poderia ser um apelido ou um nome, né, mais específico, mas o Moisés precisou de ajuda, gente. E aí vem lá Jetro e fala assim: Moisés, seguinte, cara, você tá liderando sozinho aí, ó. Eu vou dar uma ideia pra você aqui, ó. Por que que você não divide o fardo? Vai lá, Otávio, fala pra nós. No Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que Deus permitiu, né, que os inimigos atacassem Israel. Ela fala que eles tinham que tomar espaço, Israel tinha que tomar espaço do outro, e os inimigos pegaram primeiros que estavam na retaguarda. Então, quando você lê bem certinho, dá a entender que provavelmente eles não estavam em acampamento formado quando eles guerrearam. Tipo, eles estavam andando na caminhada ali, e daí o inimigo veio, tanto que os mais velhos, senhores que estavam para trás, caminhando mais devagar, foram pegados primeiros ali pelos inimigos. Uhum. Muito boa observação, Otávio. A gente consegue tentar imaginar como é que seria a guerra na época, né? Realmente, as guerras acontecem de surpresa, né? Ela vai falar assim, alguns episódios não, né? Tipo Golias lá. Ô, Israeli, ô, Saul, manda alguém, um homem aí para brigar comigo. Aí é uma coisa específica ali da história. Mas a grande maioria das guerras é igual aqui, ó. Nós estamos aqui, daqui a pouco sai uma notícia do jornal. Israel atacou a faixa de Gaza, né? Ninguém avisa. Então, é muito bem colocado aí essa observação da irmã White aí, no sentido de que o povo foi pego desprevenido. E aí, como é que você faz para. Aí deram um jeito. Moisés, levanta a mão aí. Quando você levantar a mão, o povo começou a ganhar, né? Então, é muito, muito importante a gente olhar essa visão um pouco mais aprofundada, né? Muito legal a contribuição aí. E aí, gente, eu vou avançar aqui que eu quero terminar mais um pouquinho. Tem bastante historinha aqui, mas assim, ó, Moisés, por que que você não divide a galera entre grupos de pessoas que cuidam de 1.000, de 100, de 50, de 10? Então, olha só, o sogro ajudando a Moisés né? E aí Moisés aceita o conselho e aí fala, beleza, galera. Então, assim, ó, vocês, igual numa empresa, gente, você tem o dono da empresa. Você tem gerente, você tem coordenador, você tem supervisor, você tem analista, né? Então, assim, ó, cada um vai respondendo pela sua. Só vai chegar lá no topo da pirâmide a hora que ninguém conseguir resolver o troço. E aí o fardo de Moisés começou a ser um pouco mais leve, sabe? E a idade estava avançando também. E olha lá o que eu falei do remanescente agora há pouco lá, ó. Fala ali, ó, no capítulo 19, verso 5, diz assim, ó: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, os meus mandamentos, né? Então vocês serão povo de propriedade peculiar entre todos os povos. Ou seja, o que que Deus está falando? Eu tenho um povo nessa terra. É o remanescente, é os hebreus, os israelitas, depois vem até hoje. E hoje a Bíblia, lá em Apocalipse, diz, né? Quem é o povo de Deus? Né? Os que guardam os mandamentos, ou seja, os 10, e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. E aí Deus já estava preparando esse povo, porque no próximo capítulo aqui, o que nós vamos ver agora, é a inserção dos 10 mandamentos. E curiosamente, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 2, fala assim, né? Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade minha, que foram tirados das trevas para a maravilhosa luz, né? Então, ou seja, Deus resgatou o povo e fala: Eu tenho um povo nessa terra. Quem é? É o remanescente. E hoje, quem é o remanescente? Nós entendemos que, né, o movimento adventista, que guarda todos os mandamentos e tem a fé em Jesus. Beleza. Então, a obediência é o que Deus pede. É simples. E aí vem o nosso amigo Moisés com as duas tábuas. E aqui vou passar os 10 mandamentos, todos conhecemos, né? Cada um deles. Então, as tábuas da lei foram entregues a Moisés. Mas a gente sabe que Jesus diz a seguinte frase, né? Mestre, questionam ele, né? Qual é o maior mandamento? Aí ele fala assim: amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando a gente olha para os 10 mandamentos, o lado esquerdo, onde tem as 4 primeiras mensagens da tábua, são relacionados ao amor a Deus. Não terás outros deuses, não farás mais escultura, não tomar nome de Deus em vão. Lembre do dia de sábado para santificar, né? Porque o Senhor pediu. Então, os 4 primeiros mandamentos é amar a Deus,
e ame ao próximo. E aí os outros 6, eles estão todos relacionados ao nosso próximo, né? Nosso pai, nossa mãe, nosso amigo, conhecido ou desconhecido, tudo ali, né? É em relação ao ser humano. E isso aqui, para mim, é uma das coisas mais fantásticas da Bíblia. Alguém pode ler Êxodo, capítulo 31, verso 18? Vai falar disso aqui, só que de uma forma mais específica. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo próprio dedo de Deus. A Bíblia não foi escrita diretamente por Deus, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 3:16, se não me engano, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para que todo homem seja plenamente preparado. Ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus. Mas os 10 mandamentos, eles foram escritos o quê? Pelo próprio dedo de Deus. De tão importante que... Por quê, gente? Nós vamos chegar a um estudo lá mais para frente, mas assim, é, a lei, os mandamentos foram entregues para quê? Porque elas revelam o pecado. O pecado é a transgressão da lei, já diz Paulo, né? Então, por que que isso é importante? Porque isso é, né, é aquilo que o pecado causou, isso aqui, né? Deus teve que colocar os mandamentos porque o ser humano pecou e peca, né? Então isso aqui é de suma importância e esse texto vai do Gênesis ao Apocalipse. Esse texto não, esse quesito, né, que são os mandamentos e a obediência. Mas vamos adiante para a gente chegar aqui na preparação da construção do tabernáculo. Agora vai ter um pouco mais de imagem aqui para a gente entender. Pode falar, meu amigo Otávio. A lição passada da escola sabatina do semestre passado foi do Êxodo. Uhum, E lá falou que foi cerca de 3 meses desde a saída do Egito até o episódio do Monte Sinai. Quando a gente lê na Bíblia, assim, parece que foi muito tempo. uhum. Mas Deus fez isso provavelmente nesse tempo de 3 meses, num espaço curto, porque o coração do povo estava meio que, vamos dizer assim, amolecido, mais receptivo por essa sequência de milagres. Então, esse foi o melhor momento da caminhada deles para Deus ter mandado os 10 mandamentos. Com certeza. Deus sabe exatamente falar assim, ó, não dá mais, eu tenho que ir lá botar a minha mão e intervir, senão o povo vai se lascar, né? Então, é isso muito bem colocado também. Então, realmente, a gente não consegue saber exatamente quanto tempo deu, mas faz bastante sentido isso que você falou. Então, o que que era o tabernáculo, gente? Eu vou dar uma breve fala aqui agora. Olha para essa imagem aqui, ó. Então, tem ali uma tenda, aí tem ao redor tem ali a proteção, aí tem uns caras conversando ali, um fogo pegando, uma fumaça lá atrás. Então veja só, isso aqui, o tabernáculo é a habitação de Deus lá na época. Então não existia igreja, certo? Depois, na época de Salomão, Salomão construiu o primeiro templo. Hoje existe lá só as ruínas lá em Jerusalém, que é o Muro das Lamentações, né, do antigo templo. Mas esse templo foi destruído por Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Zorobabel, depois foi destruído lá no ano 70 por Tito, romano, enfim. Mas isso aqui era a igreja. Isso aqui era a igreja da época. Então Deus falou assim: ó, galera, quando vocês estão indo no deserto rumo a Canaã, eu vou habitar com você. Lembra lá que a gente viu lá? A nuvem ia durante o dia e o fogo ia durante a noite. Mas, em determinado momento, o povo tinha que parar para descansar, para dormir, ou porque Deus falou: para aí um pouco, porque tem um propósito. Então, eles tinham que armar essa tenda e o povo acampava ao redor aqui, as 12 tribos de Israel. E aí, aqui aconteciam várias coisas. Olha, isso aqui é um objeto de um estudo para uma semana, se a gente quiser. Mas, como nós temos mais uns 20 minutos, aí eu preciso dar uma acelerada. Mas isso aqui é fundamental você entender o que é o tabernáculo. Tudo isso aqui você vai ver que vai prefigurar em Jesus. Mas vamos lá. O que que tem aqui, gente, nesse negócio? O átrio ou pátio, né? Que, vamos lá, é essa parte de fora aqui, ó, né? A parte aqui do cercadinho para dentro, mas a parte de fora ali da tenda. O altar de holocausto, aonde os animais eram colocados ali mortos, né, sacrificados. A bacia de bronze que servia para o sacerdote lavar sua mão. Aí tinha os sacerdotes, que eram aqueles homens que estavam ali na foto. E o cordeiro era sacrificado todos os dias, né? Às 9 da manhã e às 3 da tarde. E aí, quem morreu às 3 da tarde? Jesus. Tudo isso aqui, tudo sincronizado. E depois, na parte de dentro, nós vamos ver uma foto ali que vai mostrar um pouquinho mais claro para vocês. Temos o candelabro, temos a mesa com os 12 pães da proposição, temos o altar de incenso, temos o véu que separava o santo do santíssimo, né? Ou seja,
O que que diz lá quando Jesus morre na cruz? E o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Mas que véu que é esse? É isso aqui. Depois, se você estudar um pouco mais profundo, você vai entender. A Arca da Aliança, onde tinha, né, os 10 mandamentos, e o sumo sacerdote ficava lá dentro. Vamos lá. Então, a parte externa do lado de cá, a parte interna, vamos ver agora os utensílios. Ó, então, aqui o candelabro, né, ou a chamada menorá. E por que que eu digo que isso aqui prefigura em Jesus, né? Porque Jesus fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Tá aqui, ó, isso aqui iluminava esse ambiente, era a presença de Deus. Aí Jesus também fala outra frase assim, ó, eu sou o pão da vida. Olha aqui o pão, os 12 pães da proposição, que representa cada uma das 12 tribos, ele tinha que ser trocado a cada sábado. Então, assim, não dá para a gente detalhar tanta coisa aqui, mas se você ler o livro inteiro, você vai entender um pouquinho mais. Aí nós temos aqui. Tinha o caminho também. Oi? Tinha o caminho também. O caminho, exatamente, o sacerdote ele tinha que entrar ali. Aí nós tínhamos o que? O altar de incenso. E o que significa um incenso? As nossas orações, elas Oração. sobem como aroma para Deus, né? A fumacinha ali. Então, tudo prefigurava em Jesus. O próprio cordeiro que era sacrificado, né? João 1:29 diz o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nada é por acaso. Deus faz tudo nos mínimos detalhes. E para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui, gente, né? Começa no capítulo 25 e vai até o capítulo 40 aqui de Êxodo. É muito rico você ler isso aqui no detalhe. Ele vai falar assim, ó, o pano tem que ser, do véu tem que ser da cor de carmesim. A bacia tem que ser de ouro. O outro utensílio lá tem que ser disso e daquilo. A arca da aliança ela tem que ser de madeira da acácia, revestida de ouro. Então Deus dá detalhe para o pessoal que criou ali, né? Os artesãos que tiveram que fazer tudo isso aqui. Então é muito rico isso aqui. E aqui a imagem não ficou legal, mas vamos lá, não consegui gerar aqui na inteligência artificial, mas dá para entender um pouco. Vamos lá. Então, abrindo aqui isso aqui para dentro, nós temos o véu aqui, ó, que separa. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Olha lá, ó, aqui ó, o véu aqui, ó, que separa a Arca da Aliança, que fica lá dentro do lugar santíssimo, ou seja, o lugar mais sagrado disso aqui. Aí nós temos aqui o candelabro, os pães da proposição, o altar de incenso. Então, o que que acontecia aqui, gente? Todo dia o sacerdote, né, ele participava da cerimônia lá fora. O pecador colocava a mão sobre o animal, ele tinha que levar lá o animal que não tinha defeito, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, tal, tal, tal. E pedia o perdão pelos seus pecados. Então, a forma didática de Deus naquela época era assim: mate o animal inocente, né, para representar a transferência dos seus pecados para o animal que seria morto. E lá na frente a velha frase que eu já disse ali: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele cordeirinho representava Jesus que viria depois, muito tempo depois, morrer pelos nossos pecados. E tudo aqui também significa Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, o pão da vida, as orações subindo a Deus. Jesus é o nosso único mediador, segundo Timóteo capítulo 2, verso 5, se eu não me engano. E lá dentro, a nossa Arca da Aliança, com os 10 mandamentos, ou seja, o lugar mais sagrado, tá aqui, ó, os 10 mandamentos que Deus pediu para a gente guardar. E quem que podia entrar aqui dentro, gente? Neste primeiro compartimento, chamado lugar santo, Sumo sacerdote. isso, nós temos lá, vamos ver aqui na fotinha daqui a pouco. Nós temos dois caras ali, ó. Deixa eu fechar aqui a minha coisinha aqui, vamos lá. Vamos passar aqui um slide para frente. Aqui, ó. Nós temos... Nossa, ficou tudo riscado aqui. Como é que eu desrisco esse negócio? Credo. Só um pouquinho. Deixa eu pausar aqui. Volta aí. Para sair os riscos da tela. Que feio. Parece criança riscando tela, né? Meu filho Davi de 4 anos. Vamos lá. Então vamos lá. Então nós temos esses dois caras. Estão vendo a imagem aqui agora de novo, né? Sim? Sim. Sim? Beleza. Do Sim, lado sim. esquerdo da sua imagem aqui, ó, nós temos que está com veste roxa, nós temos o sumo sacerdote. Do lado direito de branco, nós temos o sacerdote. Qual é a diferença entre eles? O sacerdote era aquele que ministrava todos os dias. Ele acompanhava o pecador ali, ele levava o sangue do animal lá para dentro e aspergia. Ou seja, depois do animal morto, ele pegava o sangue e colocava na cortina, né? Simbolizando que o pecado ficava ali. E uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar. Vamos voltar lá na imagem agora. Tinha que entrar aqui, ó, no Santo dos Santos, no Santíssimo, aonde tinha a Arca da Aliança. E este véu que separava um compartimento do outro, ele era trocado uma vez por ano. Quando?
Levítico capítulo 16, Yom Kippur, o dia do perdão. Então, o cheiro aqui dentro do sangue dos animais era intenso, num deserto que ficava com sol o dia inteiro. Então, imagine, e é de propósito que Deus fez isso, para que uma vez no ano o sumo sacerdote entrava lá dentro, trocava isso aqui e, né, e fazia a limpeza cerimonial daqui. Só um minutinho, Otávio. E aí o que acontecia, né? O perdão dos pecados de toda a nação era feita. E aí nós vamos ler, quando a gente chegar daqui a 2 semanas ali em Levítico, nós vamos ver isso. Mas o sumo sacerdote, ele tinha essa função. Então, só ele podia entrar aqui dentro. E quem foi o primeiro sumo sacerdote? Arão, irmão de Moisés. Então, se alguém quisesse ousar entrar aqui, o que aconteceria? A pessoa morria. Nós temos alguns episódios na Bíblia que relatam algumas situações assim. E aí, e o sacerdote, gente, ele ficava aqui fora, ó. Então, ministrando aqui, junto com o pecador, levava o cordeirinho, matava o bicho ali, levava para dentro. Então, mas ele não podia entrar lá para dentro do Santo dos Santos. Pode falar, Otávio. Uma curiosidade muito interessante desse do dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava lá, é que era amarrado uma corda no calcanhar assim, do sumo sacerdote. Caso ele entrasse lá e ele não tivesse confessado seus pecados e tal, ele morresse, o povo pudesse puxar ele. E tinha um sininho na roupa dele também, que caso ele morresse lá, o povo ia saber, né? Porque ninguém podia entrar lá. Se não tivesse, ele morresse lá, ninguém ia ficar sabendo. Exato. Então ficava ali aquela ansiedade, né, aquela espera. Olha só, agora imagina com uma imagem mais aberta aqui, ó. O povo de Israel inteiro, sei lá, 2 milhões de pessoas acampando aqui, ó, no lugar que Deus pediu para eles pararem. E aí, o sumo sacerdote entrava lá dentro, havia um silêncio pleno, porque era o dia mais importante. E ele ia lá dentro, fazia a parte cerimonial e pediu perdão, primeiro por ele, por sua família, depois nós vamos ver isso aí lá em Levítico. Arão fez isso, e os outros sumos sacerdotes, e aí ele pedia perdão por todo o Israel. Então era um dia de alegria, né? Mas também de respeito, de ordem, não era de qualquer jeito, né? Não era uma bagunça isso aqui. Então, se alguém quisesse ousar pular aqui para dentro, fazer coisa que não deve, ele seria executado. Então, isso aqui é uma didática tremenda de mostrar que tudo isso aqui prefigurava em Jesus. Muito bem, os nossos amiguinhos aqui, olha lá, e na estola sacerdotal, que é no peitoral aqui do sumo sacerdote, você está vendo que tem várias pedras, são 12. Tudo é de forma proposital, gente. 12 pedras, 12 pães, 12 tribos, 12 discípulos, né? 40 dias que Moisés ficou no monte, 40 anos que o povo ficou no deserto. Jesus ficou 40 dias em jejum lá, sem comer, sendo tentado pelo deserto. Tudo tem sincronia na Bíblia. Nada é por As acaso. 12 pedras do Rio Jordão. Oi? As 12 pedras do Rio Jordão. As 12 pés do Rio Jordão, exatamente. E aqui, ó, cada pedra preciosa na estola sacerdotal significava, né, uma tribo das 12. E aqui nós tínhamos, além disso, o Urim e o Tumim. Se você ler ali em Êxodo capítulo 30 e alguma coisa, ele vai falar dessas expressões. Olha, ó, Êxodo capítulo 28, verso 30. Não sei se você já ouviu essa expressão, o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram dois itens que tinham aqui na estola sacerdotal, que quando o povo precisava pedir orientação a Deus, através do sumo sacerdote, a resposta vinha. Um era o sim e outro era o não. Então, por exemplo, Senhor, nós devemos atacar aquele povo? E aí Deus, através do Urim e o Tumim, dizia sim. Aí ele falou, vamos lá que nós vamos ganhar a guerra. Ou não, né? Então isso era a forma que Deus comunicava e isso piscava, né? Olha lá o que o Otávio falou aqui nas vestes aqui, né? O sininho aqui embaixo aqui, ó. Muito bem, vamos avançando para a gente seguir para o nosso final aqui. Aí chegamos nesse episódio fatídico aqui, né? O povo desobediente não aguentou esperar Moisés lá no monte. O que que aconteceu? Criaram um negócio de ouro lá, um tal de bezerro. Então, pela impaciência do povo, Moisés ainda não tinha descido. Aí começou a pressão para quem? Opa, se o chefão não está aqui, tem o segundo chefe, que é quem? Arão. E aí a pancada veio para cima dele, né? E a história aqui no capítulo 32 diz assim, ó: Arão, nós estamos preocupados que Moisés não desce, então nós vamos fazer o seguinte: esse Deus aí não existe. O Deus que nós queremos adorar é outro. E aí o que que eles fizeram? Né? O que que você faria no lugar do Arão? A pressão agora veio para o teu lado. E aí? E Arão cedeu.
E o povo se alegrou, eles tiraram, né, os brincos e os utensílios, e Arão falou: então dá aqui tudo isso aqui que nós vamos fazer um negócio de ouro aqui. E aí eles criaram um bezerro e começaram a adorar o bicho morto, né? E lembrando que Deus tinha acabado do quê? De dar os mandamentos. O que diz o segundo mandamento? Não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento. E aí o povo já recém recebido os mandamentos, né? Mas aí o que aconteceu? Moisés ficou irado. E aí foi lá e quebrou as tábuas depois que ele desceu do monte. E depois as tábuas elas foram. Perdão, quero fazer uma correção aqui, né? As tábuas ainda não tinham sido entregues para o povo. Moisés estava descendo com as tábuas, depois teve que dar de novo, né? Mas ele ficou muito irado. E o povo o quê? Foi castigado. E a Bíblia diz o quê? Foram mortos muitos israelitas pela desobediência. Aqui, ó, por exemplo, fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, capítulo 32, verso 28. E caíram no povo aquele dia uns 3.000 homens que morreram pela desobediência. Muito bem, chegando aqui mais para o finalzinho, Êxodo 34. Então, foram dadas novas tábuas, depois desse episódio horrível ali, né? Então, lá, ó, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu vou escrever de novo, né, Deus, com o meu dedo, o que estava naquelas que foram quebradas, com razão, né? Moisés também é ser humano. E aí entramos aqui na última parte, né? Então Deus entrega a Moisés. Deus entregas, não, depois eu arrumo o português aqui. Deus entrega a Moisés as 2 tábuas, né? Então, ou seja, agora o respeito do povo prevaleceu, né? Foi comunicado os mandamentos ao povo. Deus promete fazer maravilhas, né? O povo precisava obedecer. E aí vem as 3 festas, né? Então termina ali o capítulo 34 com as festas dos pães asmos, que é a festa comum ali a Páscoa, a festas das semanas, das primícias, né? E a festas das colheitas. E aí vem ali, fala um capítulo inteiro só sobre o sábado, que é o capítulo 35. E no capítulo 36, 37, 38 e 40, ele volta a falar do tabernáculo, mas agora ele termina de levantar, né? Então, ali do 25 em diante, ele fala como que deve ser construído este tabernáculo, ou seja, entre aspas, a igreja lá da época. E do capítulo 35, 36 em diante até o 40, o tabernáculo de fato é levantado. E aí nós finalizamos o livro de Êxodo com a última frase que diz assim: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então a nuvem cobriu a tenda e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E aí a gente vê que a presença de Deus. Vamos voltar lá na outra imagem que eu acho que é melhor de ver, né? Acho que é aqui, ó. Aqui. E aí a presença de Deus se fazia aqui no meio de todo o povo de Israel. E assim, gente, nós terminamos. Eu sei que foi um pouquinho rápido, eu sei que são muitas e muitas informações, mas é o que a gente consegue fazer em uma horinha aqui, uma horinha e pouquinho, todo um capítulo desse tamanho, né? E agora pedir a vocês aí que possam, né, perguntar, possam tirar algumas dúvidas. Agora a gente vai conversar um pouquinho, ou até mesmo você fala, nossa, eu nunca tinha visto isso, né? Então, para que você possa agora conversar um pouquinho aqui. Vamos lá. Quem que é ser o primeiro a se aventurar? E qual dessas histórias vocês acharam mais difícil de entender, ou a mais curiosa, ou a mais importante na vida de vocês, talvez? Vai, Simone, fala aí para nós. Só para avisar que eu caí agora há pouco e já entrei em seguida, hein? Ah, tá. Então, a gente finalizou. Agora eu estou perguntando assim, ó, o que vocês mais perceberam de interessante, ou alguma dúvida, ou algo que falou, nossa, realmente essa história é interessante e nunca tinha ouvido falar, né? Eu volto a falar, é bastante conteúdo aqui, mas é importante é que você tenha a tua comunhão pessoal com Deus, leia a Bíblia de ponta a ponta, né? Mas aqui também serviu para a gente poder explicar um pouquinho, né? O que vocês acharam assim? Vamos lá. É a parte do. Essa parte é muito. Essa parte do Pentateuco em si, né? Essa parte é muito interessante. Eu sempre gosto de ler ele na parte mística da Torá, né?
porque Uhum. ele fala muito com a parte interior nossa. Tem muito a ver com a parte, que reflete muito a parte interior. Por exemplo, da parte do faraó, ele fala muito do nosso ego. Uhum. É, mas isso é um texto muito longo. E a parte ali do Mar Vermelho, né, na hora que ele está ali para por que que Deus já não abriu o mar? Por que que Deus já não facilitou, né? Por que que Deus esperou chegar naquele momento ali, né? Isso Uhum. mostra muito a gente mesmo, né, com nossos problemas, né? Isso mostra que primeiro Deus espera a gente dar o nosso passo, né? Uhum. Primeiro a gente dá o nosso passo e depois Deus dá a mostra dele, né? A gente faz a nossa parte e depois Deus faz a dele, né? É isso que Moisés fez ali, né? Ele foi lá e no último minuto ali, ele foi lá, bateu o cajado ali, ele poderia ter corrido, desistido, e daí Deus mostrou a glória dele, né? Então, eu achei bem interessante essa parte. Tudo bem. Quem mais? Camila, Jorge, Irene, Leite, Otávio. Um negócio muito interessante ali da rebelião do povo ali do bezerro, quando a gente lê ali que o povo tava rebelde ali, pelo menos eu, parece que, tipo assim, é o povo no modo geral. Mas teve pessoas que se opuseram a essa rebelião. No Patriarca dos Profetas, fala assim: algumas pessoas se arriscaram a denunciar a idolatria, mas foram espancadas e acabaram perdendo a vida. Então o povo estava bem doidão ali, mataram até as pessoas que tipo, se opuseram a o erro deles. E também no Patriarca dos Profetas fala que se Deus não mandasse Moisés matar os idólatras, isso poderia ser motivo de outra rebelião. Então, né, é complicado, porque é difícil a gente. Como é que, né, Jesus fala para a gente amar o próximo, mas se o próximo faz coisa errada, né, nós não podemos julgar também, certo? Nós não é, da medida que você será julga, você será julgado. Então, o juízo cabe a Deus. Mas, e nesse caso, é curioso, né? Moisés, ele precisou realmente fazer isso. Tipo assim, cortar o mal pela raiz. Porque imagine se talvez ele não tivesse, né, falado para os líderes, ó, vamos pegar esses rebeldes aí, os primeiros ali que estão causando a algazarra, e não cortar o mal pela raiz, o povo poderia se contaminar, o povo inteiro poderia se rebelar contra Moisés, contra Deus, e acabar todo o objetivo que Deus tinha com o povo, né, que era a salvação. E aí, por conta de meia dúzia de cara ali né, porque sempre é assim, né, gente, a rebelião, a contrapartida sempre começa por alguém, ou por um grupinho ali, sempre é a minoria. Daqui a pouco aquele troço vai inflamando, aí, ô, cara, ó, esse cara tem razão. Aí vem mais um pra galera, aí dois, três, daqui a pouco você tá um exército. Então, assim, né, então se não há essa intervenção, todo o plano que Deus tinha para o povo poderia ter ido por água abaixo, né? Porque Deus não pode forçar a pessoa a querer ou não, como a gente já viu, né? Por causa do livre-arbítrio. Mas eu acho que, infelizmente, essas histórias servem, né, de falar assim, poxa, olha, se o cara tivesse obedecido a Deus, não estaria morto, né? Teria sobrevivido ali. Então tem muita história assim na Bíblia, muita história. Que mais? Que mais? Eu acho que a resiliência de Moisés para aguentar a, a reclamação do povo. Haja paciência, né, Jorge? Haja paciência. Nossa, imagine. Não tenho comida. Ó, não chegamos nesse episódio ali, mas tem o episódio das codornizes, né? Que Deus fala: vocês estão com fome? Ah, que saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Diz assim o texto. E aí fala: então pera aí que eu vou fazer vocês comer até morrer. E uns caras morreram. Tem uns que morreram de tanto comer, literalmente. Né? Então fala assim: então você vai engolir agora. Então, assim, como nós seres humanos somos, assim, a gente olha as histórias assim, né? A gente fala: nossa, esses caras foram. Mas muitas vezes a gente é assim. A Simone acabou de falar: o ego, né, do faraó. Muitas vezes nós também somos assim. Não, porque eu sou melhor que o outro. Porque não, eu quero fazer do meu jeito. Então, assim, a gente olha essas histórias e fala, eu não faria igual esses caras fizeram. Mas a gente faz, talvez, de outras formas, né? Então, assim, quantas vezes a gente também reclama da vida Que por nem você pouca coisa, falou, que nem né? você falou que a rebelião vai começar, a ideia mal vai começando com um, depois vai com outro. No Patriarca dos Profetas fala das codornizes ali da carne, que quem começou essa ideia de querer carne
foram os egípcios que vieram com o povo. Ou seja, não era o povo de Deus ali, assim, o povo de Israel em origem ali. Eram os egípcios, e daí começou com um, começou com outro, e foi indo, até que virou uma bagunça. Uhum. Eu dei uma passada por cima ali, gente, porque, né, é muito detalhe, mas, por exemplo, no capítulo 21, capítulo 22, ele fala de leis, né? Que a Mayara falou, acho que a Mayara não está mais aqui, mas ela falou ali, ah, olha, o povo vive igual um bicho, é verdade. E aí você tem ali, ó, leis acerca da violência, leis acerca da propriedade, e aí aquela frase, né, olha lá, ó, olho por olho, dente por dente, é da Bíblia, né? Então, Deus começou a moldar realmente o povo, falou, ó, vocês são seres humanos, vocês vão viver em sociedade. Então começou, né, ó, quando o homem ferir um boi lá, o boi tem que morrer, não sei o quê. Então, ele vai organizando a sociedade, leis sobre a propriedade, leis civis, leis religiosas, e assim sucessivamente, né? Então, é bem curioso, assim, saber como que Deus, ele preparou tudo. Só que se o ser humano tivesse seguido à risca o que Deus tinha pedido, iria ter sofrido muito menos. Como a gente falou ali, ó, não demoraria 40 anos para chegar em Canaã. Não teria morrido ou ficado muitos israelitas pelo caminho que morreram por conta da desobediência, né? Então o lamento foi muito grande, mas porque também o ser humano não é fácil, né, gente? Poderia ter sido um pouco mais fácil. Mas isso eu trago para a minha vida e eu espero que você traga para a tua também. Assim, Deus coloca os mandamentos na nossa vida, né? Mas eu quero ser desobediente, eu quero fazer do meu jeito. E assim a gente vê que a vida da gente não vai para frente muitas vezes, porque a gente que atrapalha os planos de Deus, né? Então eu vejo na minha vida isso. Quantas vezes eu quis ir para um outro caminho? Falei, não, não, deixa comigo aqui, ó. Eu sei o que eu estou fazendo. Cara, eu vou bater a cabeça na parede. Deus tinha algo muito melhor para mim, mas eu não quis sujeitar à vontade do Senhor. Eu quis fazer do meu jeito que eu estava afim e acabou. Entende? Então eu estou assumindo para vocês todos aqui, eu acho que todos nós temos esse tipo de situação alguma vez na vida, de a gente querer fazer do nosso jeito. Gente, vai dar errado. Vai dar errado. Você certamente já passou por problemas assim também. Então, que a gente possa, na medida do possível, olhar para a Bíblia, estudar os textos e entender que Deus, quando ele fala um não para nós, ou quando ele fala, filho, vai por aqui, e às vezes é ilógico para a gente, ele sabe muito mais do que a gente. Ele sabe o fim desde o começo. Então, o que cabe a gente? Obedecer. Sim, senhor. Assim como Moisés. Eu não sei o que vai dar, mas eu sei que tem um mar na minha frente e eu acredito que o senhor vai dar um jeito. E aconteceu o que aconteceu, né? O teste de fé. Deus abriu o mar. Então, Deus pode fazer isso na minha vida, na tua vida, e vai fazer. Só basta a gente aceitar. Quem mais? Muito bem, vamos lá. Senão a gente. E acontece, né? Ah, Porque os únicos dois que tiveram mais fé assim, do povo que saiu do Egito, foram os únicos dois que entraram na Terra Prometida, né? Josué e Caleb. uhum. O resto, tudo. Tudo ficaram no meio do caminho, né? Que tristeza. Irmã Cleides, irmã Irene, Camila, irmã Erna, irmão Jorge e irmã Simone. Alguém quer falar? Hoje estou muito cansado, saí 2 horas da manhã, fui para Curitiba fazer uns exames, e então hoje estou só ouvindo hoje, Ah, mas que e bom. analisando aí, Que mas bom. sexta-feira eu vou participar, sim, Que pode ter Deus te certeza. ajude, irmã. Espero que, né, você veio fazer exame, mas espero que esteja bem, mas que, né, que todos nós Uhum. possamos aqui apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, né, mas independente do cansaço, eu sei que tá tarde, né, às vezes para uns gostam de dormir mais cedo, mas nós que temos 3 filhos, é o único horário que eu consigo fazer isso, né, então, assim, mas agradeço a Deus aí, a todos que estiveram até aqui, né, e que a graça e a paz de Jesus seja com todos aí. Muito É, bem. mas é muito interessante isso, tá de parabéns. Eu quero ver se eu sigo todas as sextas-feiras junto. Nós temos um estudo de manhã, né? Aham, Primeiro Deus, 6 da manhã, 6. Nós todos também os temos. dias. E Aham. Ó, o no Jorge sábado aí. é 6h30 daí. Dá para Entendi, dormir um pouquinho mais, né? Domingo, entendi, sábado e domingo é 6h30. entendi. E, mas estamos felizes aí, né? Porque somos filhos de Deus, né? Estamos aí estudando a palavra dele, aprendendo um pouquinho mais, né? Que por Uhum. mais que você estude, quando você começa a estudar novamente, você lembra, nossa, mas, né? Cada dia é uma surpresa que você encontra na Bíblia, né? Nós Uhum. nunca vamos saber toda a Bíblia assim. E estudando aí com você, aprendendo mais os detalhes, né?
Eu já até anotei bastante coisa que você falou ali, né? Uhum. E é muito interessante isso, Que bom. estudar a Bíblia. Irmã, você está no Porque grupo aqui? sozinho, assim, a gente não entende muito bem, né? Mas Ah, sim mas ouvindo. tem alguém que vai te ajudar. Sabe quem que é? O Hum, Espírito Santo. Esse é um sim, com professor. certeza. Esse aí não. Esse é o melhor de todos. É. Você está no grupo nosso aqui do estudo? Do Não, WhatsApp? Não? Tá. Então, não. qual que é o teu telefone aqui? Porque daí eu mando depois você me passa aqui o. Ou passa para a Cláudia lá, a Cláudia me passa depois o teu telefone. É a Cláudia que me passou o Isso. link. Então fala assim, ó, Cláudia, peço pro pessoal colocar no grupo lá, porque que nós fazemos, irmã? Terminou isso aqui, Tá. eu coloco isso num canal do YouTube privado, só para nós aqui ficarmos, né? E esse Uhum. material que a gente viu, eu mando lá também. Então, assim, legal, mas eu não lembro Que do bom. que ele falou. Você tem esse material para um dia, terça, quarta, sei lá, outro dia que você queira estudar com mais calma, pode aproveitar isso também. E independente disso, Uhum. mandar alguma pergunta no grupo, pessoal, né, para mim, para qualquer um de nós aqui, a gente pode se ajudando assim, sabe? Eu acho que o que você falou é bem verdade. Nós não É. vamos ter capacidade de estudar a Bíblia inteira, é muita coisa. Mas assim, né, o que o William sabe um pouquinho, o que o Otávio, que a Simone, que a Irene, que a Erna, que a Jorge sabe, o que cada um sabe Uhum. um pouquinho, vai todo mundo contribuindo com o outro, né? E a A caminhada é assim Mai, mesmo. né? Deus dá dons e talentos para Uhum. cada um de nós, mas ele quer que o povo se una e se ajude, né? Principalmente agora no tempo do fim, aonde as coisas vão ficar mais difíceis. Então a gente precisa se Mais unir difícil. cada vez mais, né? É. Tá E a bom? gente vê ali, né, o povo, assim como foi no tempo de Moisés, povo muito teimoso, rebelde, hoje é a mesma coisa, né? Hoje Uhum. nós estamos vivendo uma rebeldia, né? Uma É. teimosia, como você falou, o eu, né? O egocêntrico, né? Se achando mais que o outro, né? Uhum. Infelizmente, é assim que a gente vê hoje, né? Então, por isso que É. nós temos que estudar a palavra do Senhor, colocar em prática, né, nossa vida, né? Para nós sermos um povo santo, né? A nação eleita, Isso a aí. nova Jerusalém que nós estamos esperando alcançar, né? Uhum. Porque ali diz, né, o texto, né? Deus é muito claro em dizer que ele tem um povo. E qual é Hum. esse povo? Jesus diz lá também, né? Há ovelhas em outros apriscos que não destes de Israel. João capítulo 10, verso 16. Mas Deus tem o povo espalhado, sim, mas ele tem um povo mais específico, não é melhor do que os outros, mas que tem a mensagem plena da Bíblia, né? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Esse é o remanescente, está escrito em Apocalipse 14, 12. Então, é isso, que nós continuemos aí nessa caminhada, que Deus abençoe a cada um. Vou fazer uma oraçãozinha final aqui para que a gente possa agradecer a Deus por esse momento e termos um final de semana abençoado, tá bom? Vamos lá? Grandioso Deus, obrigado, Pai, por essa 1 hora e pouquinho que estivemos juntos. É tão precioso e gostoso estarmos aqui. Eu sei que passa rápido, mas nossa vontade talvez é até de estarmos um pouco mais aqui. Mas também a gente precisa descansar o nosso corpo, a nossa mente. E agradecemos ao Senhor porque já é sábado e temos esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós, para que possamos encontrar com o Senhor e passarmos tempo com o Senhor, com a nossa família, com os nossos amigos e desfrutarmos, porque o sábado é deleitoso, como diz a tua palavra. Obrigado por esse momento, que possamos agora levar para o nosso coração esses aprendizados e também os aprendizados que o povo de Israel fez de forma errada, que a gente não cometa os mesmos erros. Somos pecadores e falhos, por isso, mais uma vez, pedimos perdão, mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a orarmos uns pelos outros e que nós continuemos a nossa caminhada rumo a Canaã, não a Canaã terrestre, como foi para o povo de Israel lá atrás, com Moisés, mas para a Canaã celestial, que logo, logo estaremos já junto contigo, Senhor. Abençoa cada um aqui e que possamos nos encontrar novamente na próxima sexta-feira, com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é por ti que oramos, Senhor. Amém. 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 Obrigada, irmão Então, William. Valeu, gente. Tamo junto. Qualquer dúvida, mande ali no grupo, irmã. Pede lá, passa o telefone para a irmã Cláudia, a gente já te adiciona aqui, tá bom? Também vou ok. querer. Tamo com Deus, viu? Tchau. Valeu. Bem, Deus Tá. abençoe. Valeu. Amém.